Que bom que você veio. E eu quero, nesse momento, dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor nosso Deus por mais um dia na sua presença. Você pode dizer amém? Um dia de guerra, mas um dia de vitória, um dia de expectativas, um dia de revolução. Estamos celebrando o jejum anual 2018, a primeira parte, unção profética, a revolução de Elias. Quantos estão participando do jejum? Amém? Olha lá, hein? Todos os dias lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, consagrando. Abra comigo o primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Eu sei que para muitos é complicado, né? Durante o dia, muita atividade, muito trabalho, mas a gente tem que fazer um sacrifício e permanecer nessa unção. E eu quero declarar sobre a sua vida o renovo de Deus nessa noite, amém? 1 Reis 18, capítulo 18. Agora que o negócio vai começar a pegar fogo, hein? Agora que a revolução de Elias vai começar a acontecer em Israel. Uma revolução que não é uma revolução humana, é uma revolução espiritual. Uma revolução que tem como propósito estabelecer o reino de Deus. 1 Reis 18, a partir do versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por terdes deixado os mandamentos do Senhor, e por teres tu seguido os Baalins. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Aleluia. Agora a gente está começando a ver se configurar o cenário da batalha, o cenário da guerra. Algo tremendo vai acontecer nos próximos dias. Prepare o seu coração. Fale para o irmão que está do seu lado: prepare o seu coração, porque Deus vai fazer coisas tremendas nos próximos dias. Quem crê que uma bênção grande está vindo nos próximos dias, diga glória a Deus. Deus está preparando algo grande nessa campanha. O nosso Deus não nos decepcionará. A convicção no coração de um homem, de uma mulher de Deus, fará dele ou dela uma voz profética que brilha na escuridão de todos aqueles que estão ao seu redor. Assim é o propósito de Deus, que você, como homem de Deus, como mulher de Deus, mantenha firme as suas convicções de fé. Porque a convicção no coração de um homem, de uma mulher de Deus, é o que faz diferença nesses dias. As pessoas estão procurando homens de convicção. As pessoas estão procurando mulheres de convicção. Pessoas que tenham convicção. A convicção dá ousadia à pessoa. A pessoa que tem convicção, ela é ousada, ela é corajosa. A convicção ajuda a pessoa a ter o poder de dizer não à multidão. Quando todos estão dizendo sim, e você tem convicções no seu colégio, no seu trabalho, no ambiente profissional que você vive, todo mundo está dizendo: mas todo mundo faz desse jeito, todo mundo age assim. Todo mundo é todo mundo, mas eu não sou todo mundo. Eu tenho convicções, eu tenho valores, eu tenho princípios. A convicção adiciona paixão ao coração daquele que acredita, daquele que confia no Senhor, daquele que as tem, essas convicções. A convicção dá energia. Por incrível que pareça, as pessoas que têm convicções, elas têm muito maior probabilidade ao sucesso do que aquelas que não têm. As convicções, elas causarão, provavelmente, as suas convicções causarão o desrespeito dos seus inimigos.
o desrespeito deles às suas crenças, aos seus valores. Pode ter certeza que as suas convicções vão incomodar, elas vão inquietar as pessoas. As pessoas ficam assustadas quando elas se aproximam de alguém que tem convicções, que a convicção intimida. A convicção, ela também forçará o homem e a mulher de Deus a derrotar os seus próprios desânimos interiores. Quantas vezes no meio da luta nos sentimos desanimados, abatidos, mas quando temos convicções, nós atropelamos o desânimo e continuamos avançando, porque as convicções nos mantêm de pé, nos mantêm guerreando, nos mantêm caminhando. A convicção fará com que o homem de Deus, a mulher de Deus, tenha também piedade, misericórdia daqueles que estão ao seu redor e que não têm convicções e nunca experimentaram nas suas vidas o poder daquilo que a convicção em Deus pode fazer por elas, pode fazer por eles. Então, quando temos convicções genuínas, quando temos convicções de fé, nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e nós temos compaixão delas, porque elas estão vivendo sem convicções. Elas são pessoas que estão perdidas, sem absolutos, sem referenciais, neste mundo cujos valores cada dia se tornam mais e mais deteriorados. Winston Churchill, ele disse o seguinte: você tem inimigos? Bom, isso significa que você defende algo, que você defendeu algo em algum momento da sua vida. Howard Zinn disse: você não pode ser neutro em um trem em movimento. A doutora Bien Sufficient, ela disse uma coisa muito bonita: que as pessoas não acreditam em você ou em suas ideias, não significa que você não é bom ou que as suas ideias não são boas. O problema não está com você, mas com elas. Para cada grande invenção, encontramos sempre oposição. Se você, portanto, quer ser excelente, deve aprender a não viver sua vida com base na opinião dos outros, mas em suas convicções. Orison Swett Marden escreveu: procura-se um homem que não perderá sua individualidade no meio da multidão, um homem que tenha coragem de suas convicções, que não tem medo de dizer não, embora todo mundo diga sim. Orrin Woodward também disse: coragem é quando as convicções de alguém são maiores do que os seus medos. Portanto, convicção hoje é um valor muito importante em todo e qualquer nível da sua vida. Se você não tem convicções, isso significa que você é uma pessoa sem projeto, sem propósito e sem destino. Quem era o verdadeiro perturbador de Israel? Quando Acabe se encontra finalmente com o profeta Elias, ele abre a sua boca e diz: és tu perturbador de Israel? E no versículo 18 a resposta de Elias é tão assertiva, é tão direta, é tão objetiva: não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor e por teres tu seguido aos Baalins. Elias está cumprindo agora o seu chamado em Deus. Lembre-se que ontem nós falamos que ele estava naquele encontro com Obadias, indo em direção a Acabe, em obediência a Deus, encontrar-se com o rei Acabe, mesmo sabendo que aquilo poderia significar a sua sentença de morte. Mas Deus está protegendo o profeta. De alguma maneira Acabe está ali sozinho, ele não está com seus soldados, ele não trouxe nenhum assassino para matar Elias. Ele poderia ter atacado o profeta, mas o Senhor restringiu a mão do rei. Glória a Deus, porque o Senhor ainda detém os ímpios que atacam a sua igreja, que atacam o seu povo, que se levantam contra o povo que se chama pelo seu nome. E cada vez mais os cristãos em nosso país começam a considerar o fato de que nós poderemos estar debaixo de perseguição em um futuro muito próximo. Não está distante de acontecer uma perseguição ainda maior contra a igreja de Jesus, mas o nosso Deus ainda tem poder para fechar a boca dos leões. O nosso Deus ainda tem poder para dar ao crente a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O nosso Deus ainda é um muro de fogo ao redor de nós, quando os Acabes se levantam para nos perturbar e nos perseguir e nos acusar. Deus é o nosso libertador, como ele foi com Daniel, com Sadraque, com Mesaque, com Abednego.
Deus é com você na fornalha, Deus é com você como Ele foi com Pedro para tirá-lo da prisão. Nada pode prender o verdadeiro adorador do Senhor, nada pode deter a verdadeira igreja, a igreja viva, a igreja gloriosa de Cristo Jesus. Se você faz parte dela, dá um glória a Deus e aplaude ao Senhor nessa noite, porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. O príncipe das potestades do ar, Satanás, faz o possível para destruir a igreja. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas isso não acontecerá em nome de Jesus. O Senhor disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas na eternidade nós saberemos de quanta maldade nós fomos protegidos e guardados pela mão do Senhor. Nós nem sequer sabemos quantos livramentos Deus nos deu no dia de hoje, amém? Mas a mão do Senhor está sobre a sua vida. Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Louvado seja o nome do nosso Deus. Veremos os nossos inimigos serem reduzidos a nada. Veremos as suas ameaças, por mais ousadas que pareçam, serem reduzidas a nada. É interessante, quando o poder de Deus está próximo, quando o poder de Deus se aproxima, quando o poder de Deus vem, as trevas recuam. Foi o que aconteceu com Acabe, o homem que passou tanto tempo perseguindo Elias, procurando Elias, caçando Elias, como se caça um animal, um fugitivo. Na hora que ele se encontra com Elias, ele não tem coragem de dizer a não ser isso: é você, perturbador de Israel. O que levou Acabe a falar dessa forma com Elias? O que levou o rei Acabe a chamar Elias nesse texto de perturbador de Israel? O que Elias fez? Segundo o que lemos nos textos até agora, Elias só foi lá, abriu a sua boca, estabeleceu um decreto de Deus e sumiu da cena. Foi para Querite, ficou um ano lá escondido. Depois foi para Sarepta, ficar lá distante em Sidom, na casa daquela viúva. De repente ele aparece novamente e agora ele é o perturbador de Israel. O que levou o rei Acabe a taxar Elias dessa forma, rotular Elias, o profeta, dessa maneira? Sabe o que foi, meus irmãos? Pregação fiel e viva. Pregação da palavra profética de Deus, tão simples e ainda tão eficaz, porque ela é a palavra da verdade, é a palavra que traz juízo para os que estão em pecado, mas traz vida para aqueles que querem a vida de Deus. É o que traz calamidade na vida daqueles que são incapazes de enxergar o agir de Deus, o senhorio de Deus, de se submeterem à vontade de Deus. Tobias e Sambalate não conseguiam enxergar o progresso da obra de restauração que Deus estava fazendo nos dias de Neemias, e eles perseguiam o homem de Deus, Neemias, mas Neemias nem sequer perdeu tempo dando-lhes a satisfação de uma resposta. Neemias, quando foi procurado por Tobias e Sambalate para discutir algum nível de discussão da carne sobre o projeto de Deus, ele disse: não tenho tempo a perder com gente assim, não posso descer, estou fazendo uma grande obra. Mateus 5:10-12, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós, inclusive Elias. Quando a voz profética sai da boca de um homem, de uma mulher, prepare-se para a perseguição. Hebreus 13:12, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Se você se posiciona em Deus, pode ter certeza que se a palavra de Deus está nos seus lábios, ela é uma palavra viva, e ela vai provocar revolução, ela vai provocar inquietação, ela vai provocar perseguição, ela vai provocar acusação do inimigo, acusação do tentador. Mas há uma outra razão também, porque muitas vezes as pessoas reagem negativamente à voz da justiça, à voz profética de Deus nos nossos lábios. João 3,19 diz: porque elas amaram as trevas mais do que a luz.
É impressionante quando você fala com pessoas do amor de Deus, quando você fala do Evangelho, e elas estão nas trevas, e elas estão agarradas ao pecado, a reação delas é vociferante, a reação delas é a condição natural de um coração espiritualmente preso ao pecado. Elas reagem. Mateus 10, 24, Jesus disse: não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Estas são as leituras que eu e você estamos fazendo neste jejum, e que nos levam a pensar, a refletir quão alto o preço que pagam aqueles na história, ao longo da história, por servirem e amarem ao Senhor na sua geração. És tu, perturbador de Israel. Observe como Elias se comporta diante da acusação de Acabe. Ele não se esquiva do seu dever, ele não foge da parada, ele não vira as costas e vai embora, ele não clama por misericórdia, ele não se ajoelha e pede perdão ao rei, ele não usa de lisonjas, de elogios, de conversa fofa para tentar manipular o rei Acabe. Ele não tenta salvar sua reputação dizendo: eu, perturbador de Israel, quem sou eu? Ele não faz um esforço para profetizar coisas agradáveis ao rei, ele não diminui os juízos e os estatutos de Deus, ele nem sequer conta a boa notícia de que a chuva estava chegando. Ele fica calado e responde somente uma coisa: ele devolve a palavra perturbador para aquele que era o verdadeiro perturbador de Israel. Ele coloca um mecanismo psicológico em evidência. Você está projetando para mim a culpa que é sua. Quem está perturbando a nação é você, que desde a casa de seu pai, de seus antepassados, se desviaram dos caminhos do Senhor, e você próprio tem seguido aos Baalins. Você é o verdadeiro perturbador de Israel. Você é que está trazendo maldição sobre a nação. Porque eu abri minha boca e disse que não haveria chuva, e a seca veio e está assolando a nação. Você me chama de perturbador. Isto é tão somente a consequência do seu pecado e do pecado do povo que tem se afastado do Senhor. Não sou eu quem está perturbando Israel, é você quem está perturbando Israel. Sim, você é o homem. Veja que é da natureza dos profetas endereçarem a palavra do juízo àqueles que são responsáveis. Você e a casa de seu pai abandonaram os mandamentos de Deus, e o resultado disso é o culto a Baal. E por causa do culto a Baal, por causa da idolatria, da feitiçaria, o juízo do Senhor está pesando sobre a nação, e você é responsável pelo sofrimento que o povo está passando nesse momento. E aqui nós aprendemos um padrão terrível. Abandone a palavra de Deus, e em pouco tempo você estará adorando a Baal. Abandone os caminhos do Senhor, e daqui a pouco você estará como Acabe, perdido adorando a falsos deuses. Seguir a Baal é simplesmente o resultado de abandonar a palavra de Deus, de se desviar dos caminhos do Senhor, de se afastar dos mandamentos do Senhor. A doutrina do amor à palavra de Deus, ela funciona assim: ame a palavra de Deus, ame a Jesus Cristo, ame a cruz do Calvário, ame os mandamentos do Senhor, porque eles não nos são pesados. O jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Todos os problemas de Israel podem ser lançados e devem ser lançados na conta de Acabe e não de Elias. Deixar os mandamentos do Senhor foi o maior pecado daquele rei e daquele povo. O que será da nossa nação? O que será do Brasil? O que será da cidade de Salvador, dos nossos governantes? O que será da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos descendentes, se eles não se firmarem nos caminhos do Senhor? O que será o futuro deste país, se ele se desviar dos caminhos do Senhor? F.B. Meyer, ele escreveu num comentário: não há maior testemunho da consciência, da consistência, melhor dizendo, da nossa vida espiritual, do que o detestável ódio dos Acabes que estão à nossa volta.
Não há maior testemunho da consistência da nossa vida espiritual do que o detestável ódio dos Acabes que estão à nossa volta. Quando a igreja se torna mundana, ela não incomoda a sociedade. Quando a igreja se levanta com a voz profética de Deus, ela passa a ser atacada e acusada. E quando as coisas ruins acontecem, as pessoas se voltam contra o povo de Deus, como Nero fez quando tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, como uma justificativa para aumentar a perseguição aos cristãos. Os cristãos se tornaram o bode expiatório. É isso que as pessoas estão procurando. Quando as coisas apertam, quando o juízo vem, quando vem a maldição, quando o castigo sobre o pecado vem da parte do Senhor, as pessoas começam a buscar um responsável, buscar um bode expiatório, e geralmente é quem está servindo a Deus. Acabe faz o que todo mundo ultimamente tem feito: colocar a culpa do que está acontecendo aí fora em Deus e nos evangélicos. Mas foi Acabe quem abandonou os mandamentos do Senhor, foi Acabe quem seguiu os caminhos idólatras de Baal. E é por isso que a verdade nunca pode ser pregada em termos de generalidades. A verdade, ela tem que ser específica. Apocalipse 18, 4-6: ouvi outra vez a voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como também ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Essa é a voz do anjo no Apocalipse, conclamando o povo de Deus a sair da Babilônia, cair fora, pular fora. A Babilônia estava cheia de falsos profetas, de espíritos imundos, e o anjo do Senhor está bradando desde os céus e falando ao povo de Deus: afastem-se dela, separem-se dela, não se deixem envolver pela sua corrupção. Sair da Babilônia significa santificar-se, significa separar-se do espírito de prostituição, do espírito de fornicação, do espírito de embriaguez, do espírito de blasfêmia, do espírito de abominação, do espírito de luxúria, do espírito de perseguição, de violência, do espírito de feitiçaria, de idolatria, que adora a besta, que faz guerra contra o Cordeiro e os santos de Deus. A Babilônia tornou-se uma morada de demônios. Era isso a realidade do povo de Israel nos dias de Acabe, e é essa a realidade, infelizmente, da nossa nação, e especialmente da nossa cidade. Haja visto que vivemos aqui no carnaval. Apocalipse 18, 7 e o versículo 9 mostram o engano da Babilônia, que oferece um estilo de vida prazeroso. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, tanto lhe dá de tormento e de pranto, pois que ela disse em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. E os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em delícias, sobre ela chorarão e prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Aqui está o juízo de Deus sobre aqueles que permanecem no pecado. Não se engane. Um grande pregador do evangelho costumava apontar o dedo para um indivíduo na congregação, como Natã fez com Davi, e dizendo: você é o homem, você é o homem. Me lembro que alguém, algum tempo atrás, eu não convivi com esse homem de Deus, mas ele foi pastor aqui em Salvador durante muitos anos, de uma igreja muito conhecida, e ele costumava pregar o evangelho, e pregava para que as pessoas se convertessem com muita veemência. E ele descia do púlpito, e muitas vezes ele via um convidado, um visitante, e ele perguntava publicamente, com o microfone em mãos: você já recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador? Você já é um crente, meu jovem? E aquela pessoa ficava ali sem entender. O pastor ia até ele e dizia: não, ainda não. Ele dizia: esse homem é um louco espiritual. O que você está esperando? Entregue a sua vida agora mesmo. Não saia daqui sem Jesus, porque a morte sem Ele é inferno. Muitas pessoas se converteram através do ministério deste homem. Muitos pregadores hoje entretêm o público em geral,
mas não endereçam a palavra de Deus ao coração do pecador que precisa se arrepender e se converter, porque se há uma coisa que é mais importante do que qualquer outra coisa nesta vida, é você ter a certeza de para onde você está indo na eternidade. És tu, perturbador de Israel. Todo pregador do evangelho que quer pregar a palavra de Deus com integridade tem que suportar essa acusação e continuará a ter que suportá-la se for específico sobre o pecado. Falar sobre pecado não está mais na moda. E é por isso que você tem que dar graças a Deus quando você tem um pregador que clama com voz precisa, que prega a palavra genuína do Senhor, porque ele sempre vai causar uma agitação no seu coração e no coração de qualquer um que entre para ouvir a sua palavra, mas com ela também virá objeção, virá confrontação, virá rejeição e virá perseguição. Marcos 6,17: porquanto o próprio Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque ele se havia casado com ela, pois João dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher do teu irmão. O que aconteceu com João Batista? Perdeu a cabeça. Herodias tinha raiva dele. Todo dia aquela mulher que era uma Jezabel, uma prostituta, uma mulher adúltera, que estava num relacionamento ilícito, este santo homem de Deus exortou uma autoridade pública com a mesma ousadia e com a mesma coragem de Elias, e disse a ele: não te é lícito ter essa mulher, ela não é tua. E Herodes tinha medo de João, tinha respeito. Ele simplesmente prendeu ele, mas Herodias todo dia pedia a cabeça de João Batista, até o dia que ela conseguiu, numa festa quando Herodes estava alto, um tanto quanto embriagado. Você conhece a história. Salomé começou a dançar, ela orientou a filha a fazer um pedido ao rei. Ele abriu a boca e disse: eu te daria metade do meu reino. Ela disse: só quero uma coisa, a cabeça de João Batista numa bandeja. E ele não teve como negar, porque ele tinha colocado esse decreto da sua própria boca diante de uma multidão que ficou esperando o que ele ia fazer com a sua palavra. Ele, com muita tristeza, diz o evangelho, mandou decapitar João Batista. Esse é o preço que pagam aqueles que não querem coadunar com o pecado. Esse é o preço que pagam aqueles que têm convicções. Muitas vezes sofrem acusação e perseguição, mas eu quero te dizer uma coisa: se Acabe está te elogiando, você tem que prestar muita atenção, que você está correndo sério perigo. Se Acabe está te elogiando nos seus negócios, se Acabe está te elogiando na sua faculdade, nos seus estudos, se a galera está toda te aplaudindo: ah, bom, você é um crente aí, você é diferente, você é um crente legal. Tenha cuidado. Tenha cuidado. É importante considerar algumas coisas entre esse confronto de Acabe e Elias. As palavras de Acabe foram uma grande revelação da condição da sua alma. Ele era um pecador que havia sido entregue a si mesmo. Deixe a restrição divina ser removida da sua alma, do seu coração, do seu caráter, e a loucura do pecado vai aparecer, como em qualquer ser humano. Não importa quão dura a fome e quão difícil a aflição que a terra, que o povo estava passando, não importa o julgamento de Deus trovejando nos ouvidos espirituais daquele homem, mas ele estava surdo, ele estava cego, ele não conseguia enxergar que o problema estava nele mesmo, e ele ficava acusando os outros. Esse é um exemplo claro de alguém que nada faz além de lutar contra Deus. Jó capítulo 15, versículo 25: porque estendeu a sua mão contra Deus, e contra o Todo-Poderoso se porta com soberba. Quanta gente você conhece assim? Quanta gente você conhece assim? Pode estar passando o diabo que for, mas abre a boca e contende com Deus. Só faz brigar com Deus, só faz aquilo que desagrada a Deus. Essas pessoas têm convicções para o mal, elas são obstinadas para o erro, e nós precisamos ponderar muito, porque o que é que nos impede de sermos como um Acabe?
O que nos impede hoje de estarmos no pecado, no mundo, caídos? 1 Coríntios 4:7, pois quem te diferencia? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? 1 Coríntios 10:12, aquele pois que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Considere o fato puro e simples, de que eu e você estamos aqui nessa noite pela graça de Deus. Eu e você só estamos no reino de Deus por causa da graça do Senhor que um dia nos alcançou, porque se não fosse isso, estaríamos enredados na prisão do pecado, na escravidão das concupiscências da carne que destroem. Glorifica a Deus nessa noite por estar debaixo da graça. Glorifica a Deus nessa noite por ser um salvo. Glorifica a Deus por estar andando nos caminhos do Senhor. Glorifica a Deus por estar praticando um jejum com a sua igreja, por estar fazendo parte dessa comunhão tão gostosa do Espírito Santo. Glorifica a Deus por essa unção profética que está sendo liberada sobre a sua vida. Glorifica a Deus por toda a palavra que tem alimentado o seu espírito e sustentado no meio das guerras, porque você é mais que vencedor por aquele que te amou. É Ele quem te fortalece, é Ele quem te dá poder, é Ele quem te dá autoridade, é Ele que tem te sustentado até aqui. Então glorifique o nome dEle, aplauda Ele nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A convicção da verdade sempre levará ao confronto, sempre. Chegou o momento, fala para o irmão que está do seu lado, chegou o momento, meu irmão, chegou o momento. Você queria saber qual é a revolução de Elias? Começa agora aqui, ó, versículo 19, olha a revolução. Agora pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. O cara está dando ordens ao rei, e o rei está aceitando, porque afinal de contas, duas coisas. Primeiro, ele abriu a boca e disse que não ia voltar a chover, enquanto ele não dissesse que sim, realmente não parou a seca até agora. Então, não posso matar esse camarada, porque se eu matar ele, vai ficar seca eternamente. Então, pelo menos ele tem que fazer chover primeiro, para depois eu cortar a cabeça dele. Ok? Você está entendendo o raciocínio do rei? O raciocínio maligno. Diz, ai, que vontade de esganar esse desgraçado. Ai, que vontade de cortar a cabeça dele aqui mesmo. Mas se eu cortar, o camarada não vai falar. E eu preciso que ele abra a boca e faça chover de novo. Primeiro. Segundo, que louco! Que louco! Ele sozinho manda convocar o povo todo, e mais os 450 profetas de Baal, e os 400 são 850 contra um. Eu quero ver isso. Eu quero ver esse negócio. Me interessei agora. Gostei da proposta. Se tiver que morrer, que não seja pelas minhas mãos, que ele seja envergonhado e dê no que dê aí, que ele seja destroçado, despedaçado. É problema dele, já que ele está fazendo o desafio. Só pode ser um louco. Mas será que no fundo, não existia uma pontinha lá no coração de Acabe, que estava dizendo para ele: rapaz, você está mexendo com coisa muito séria. Esse cara não é louco não. Ele está com um respaldo gigante atrás dele. O mesmo Deus que fechou os céus a partir da palavra dele é o Deus que pode todas as coisas, e que você deixou, que você abandonou, e a palavra do profeta está falando duramente ao teu coração. O resultado final, quando a verdade se encontra com a oposição, Elias se encontra com Acabe, é o confronto, é a guerra. E vai acontecer, e sempre acontecerá em algum nível da minha vida pessoal, da minha vida familiar, da minha vida profissional, da nossa vida em comunidade, da nossa vida em sociedade, na nossa nação, no mundo inteiro. Pode se preparar, o Apocalipse trata exatamente disso. A batalha do Armagedon nada mais é do que esse confronto final em proporção em larga escala. Se a nossa mais importante missão na vida é conhecer a verdade e proclamar a verdade, a convicção da verdade sempre nos levará a uma série de confrontos.
É assim que tem que ser. Observe o que Elias faz. Ele convoca os profetas de Baal, os profetas de Azera. E Azera era a contraparte feminina de Baal. Como nas mitologias pagãs, como nos panteões de deuses pagãos, você observa deuses masculinos e deusas femininas. Então você tinha Baal, e a consorte de Baal era Azera. Então ele está dizendo, chama o pai, chama a mãe, chama os sacerdotes e as sacerdotisas, chama você, chama Jezabel, chama a galera toda, chama quem você quiser. Maior é o que está em mim do que o que está em você, mais numerosos são os que estão comigo do que os que estão com ele. Chama todo mundo que você quiser, porque quem está aqui é o mais valente, que vai dar jeito nessa situação. Se você crê no poder do Todo-Poderoso que te guarda, que te unge para a batalha, glorifica o nome dele nessa noite, aleluia! Chama a tropa toda, chama a raça toda, chama quem você quiser, bota todo mundo aqui, bora resolver essa parada hoje. E tem outra coisa, o Monte Carmelo era considerado pelos fenícios como a morada sagrada de Baal. Agora você está entendendo, né? Eu quero dar uma vantagem para vocês. Não precisa jogar moedinha para ver quem vai dar o toque de bola, não. Quem vai começar a partida, não. Estou dando para vocês vantagem. Vou brigar no território de vocês. O mando de campo é de vocês. Não é o Monte Carmelo, o monte sagrado de Baal. Não é o que vocês acreditam, que aqui Baal manda, que nesse monte quem manda é Baal. Então a guerra vai ser aqui, na casa de Baal, no território de Baal, onde Baal tem o mando de campo. Beleza? Para depois não dizerem que houve desvantagem, marmelada. Estou dando a vocês a vantagem, o domínio territorial. Por que isso tudo está acontecendo? Porque Elias já tinha aprendido sobre o caráter de Deus no palácio, em Querite, em Sarepta, e agora ele aprendeu que o Deus que o sustentou em Querite e que fez milagres de provisão e ressurreição em Sarepta era o Deus que com a sua mão poderosa ia trabalhar naquele Monte Carmelo para exaltar o seu santo nome. Ouça o que eu estou dizendo antes de concluir. Eu quero deixar essa palavra com você. Todos nós temos que lutar nos nossos dias contra o espírito de Baal, espírito de feitiçaria, espírito de idolatria que está nessa nação. Não se engane, é o mesmo espírito. Quando você vê pessoas adorando falsos deuses, carregando estátuas em procissão, quando você vê tanta feitiçaria ainda na nossa nação, nas encruzilhadas, nas ruas, nos becos, nos lugares escuros, o espírito de acusação de Acabe. Temos que lutar fielmente a nossa luta para a qual fomos chamados a lutar. Não abandone o Senhor por medo deste mundo caído, por maior que seja a pressão dos seus inimigos, das tentações, das provações que você está experimentando nesse exato momento. Não vale a pena perder o céu, não vale a pena perder a salvação. Não abandone o Senhor por causa de nada nesta vida. Não deixe que o espírito de apatia, o espírito de incredulidade, o espírito de desânimo se aproveite enquanto você olha ao redor e parece que uma grande maioria está vindo contra você, porque maior é aquele que está do seu lado e é ele quem lhe garante a vitória. Não se deixe seduzir pelas riquezas deste mundo, não se deixe enganar por elas, porque são fugazes, são passageiras e logo logo vão acabar. Não caia em um romance com o mundo, porque quem ama o mundo é inimigo de Deus. Não perca a vida eterna, mantenha firme as suas convicções do Senhor, e que Deus te encha de graça
nesse dia e te abençoe durante todo esse jejum. Profetas com convicções, profetas com convicções, isso é o que nós somos, profetas que têm convicções em Deus. Fique de pé e aplauda ao Senhor mais forte ainda, dê um glória a Ele, dê um aleluia, diga louvado seja o nome do Senhor, diga só o Senhor é Deus e não há outro além dele, só o Senhor é Deus e não há outro além dele, só o Senhor é Deus e não há outro além dele. Louvado seja o nome do Senhor. Põe a sua mão no seu coração. Eu quero convocar aqui na frente, no púlpito, todos os intercessores, por favor, venham rápido, venham voando, nas asas do Espírito Santo, subam aqui, por essas duas escadas. Intercessores, por favor, me ajudem aqui agora. A batalha vai começar. Ei, a batalha vai começar, meu irmão. Rápido, intercessores, fiquem aqui ao meu lado. A batalha vai começar. Está na hora de você confrontar os seus adversários. Está na hora de você se levantar com a mesma ousadia de Elias. Talvez você tenha chegado no momento profissional crítico. Talvez você tenha chegado no momento de relacionamento conjugal crítico. Talvez você tenha chegado no momento de saúde física crítico. Talvez você tenha chegado aqui com alguma causa, com alguma questão, com alguma demanda, com alguma situação, e você não faz ideia de como o inimigo está desejando que você desista, que você volte atrás. Ele quer pisar no seu pescoço, mas hoje à noite nós vamos começar a confrontar. Nós vamos começar a usar de ousadia no Espírito para confrontar os nossos adversários. Quando a gente invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor é poderoso. Quando a gente invoca o Espírito do Senhor, Ele vem e Ele nos enche de autoridade e de poder. Mas quando a gente invoca ou evoca um espírito imundo, ele tem que se manifestar, ele tem que ser subjugado por aquele que tem mais autoridade do que ele. Quando você evoca um espírito, você está chamando ele para fora. Se existe algo oculto, vai ser revelado. Se existe algo escondido, vai ser mostrado. Se existe alguma coisa que está te prendendo, Deus vai revelar nessa noite. Se existe alguma coisa que está te enganando, Deus vai desmascarar nessa noite. Qualquer que seja a obra oculta, Deus vai revelar nessa noite. A guerra está começando, a revolução já começou. Se você é profeta de Deus, se você é mulher de Deus, se você é homem de Deus, então comece a usar de autoridade para confrontar os espíritos malignos. Está na hora de chamar Satanás para o lugar dele, aqui debaixo dos meus pés. Está na hora de você chamar todo demônio na tua casa, todo demônio na tua empresa, para o lugar dele, aqui debaixo dos meus pés. Está na hora de você começar a exercer a autoridade que Deus te deu. Não importa se você está no Monte Carmelo, não importa se você está no quintal de Baal, não importa se você está no território do inimigo, até dentro de um terreiro de macumba, o crente tem mais poder, o crente tem mais autoridade, o crente tem mais unção para prevalecer contra espíritos imundos. Se você crê que recebeu essa unção, levante as suas mãos ao Senhor. Oh, Ramanamalabastere, quere manamalabastore. Oh, Shalamaharia. Por favor, Ramahaureimash. Eko Ramanalamanamamas. Oh, Rebestelere Manamas. Sorila Madashiria. Oh, Randagabalamanas. Etsoramanalamanasuria. Efalamahekoremanamastoria Mashia. Irimanamanamana. Inarabalamash. Eu vou pedir aos guerreiros de oração agora que ponham as suas mãos ungidas aqui nos meus ombros. Essa guerra não é de um homem só. Esta guerra é da igreja. Nós não somos Elias.
O nosso Elias espiritual é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero guerrear por você, meu irmão. Eu quero guerrear por sua causa nessa noite. Eu quero guerrear por sua casa, por sua família, por seu casamento. Eu quero guerrear por sua vida. A palavra do Senhor diz que eu vou dar contas da sua vida, eu vou dar contas da sua alma. Como pastor desse ministério, eu vou dar contas a Deus das ovelhas que Ele tem confiado ao nosso rebanho. Bispa, vem aqui, bispa. Vem aqui, bispa. Ah, Senhor, ajoelha aqui, bispa. Põe a mão sobre o ombro da bispa também. Cadê o pastor Rafael? Vem cá, pastor Rafael. A guerra vai começar. A guerra vai começar. A guerra vai começar. Tem gente que está com medo. Cadê a pastora? Está aí? Não, pastor está representando a casa dele. Eles são uma só carne. Pastor Otávio, vem aqui, pastor Otávio. Alguém fica tocando. Alguém assume aí o ministério da adoração, da música. Por favor, vem aqui, pastor Otávio. Vem aqui, pastor Ramanaya, Lamanaya, Rabadabalabasúria. Está na hora de desafiar os poderes das trevas. Está na hora de enfrentar o nosso real inimigo. Está na hora de enfrentar o verdadeiro opositor, o verdadeiro perturbador de Israel. Cadê os diáconos? Tem diácono aqui hoje. Tem diácono aqui hoje. Diácono, diaconisa, corre aqui. Corre aqui, diáconos. Diáconos e diaconisas, por favor, subam aqui comigo. Subam aqui comigo. É tempo de guerra. É tempo de guerra. Abre os olhos do teu povo, Senhor Deus Jeová. Abre os olhos da tua igreja, Senhor dos exércitos. Abre os olhos da família da graça. Abre os olhos, Senhor, do teu povo. Não nos deixe enganados. O espírito de Acabe tem se levantado nesses dias. Ah, Senhor, não nos deixe enganados. O espírito de Jezabel está rondando a nossa vida. O espírito de depressão, o espírito de morte quer destruir a nossa família, quer paralisar a nossa vida espiritual. Seja o nosso socorro nessa noite, seja o nosso refúgio, seja a nossa fortaleza, seja o nosso escudo agora mesmo. Ó Santo de Israel, Kadosh Elohim Adonai, envia anjos, 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 batalhões, batalhões, batalhões. Invocamos os anjos do Senhor. Toca a trombeta em Sião. Toca a trombeta em Sião. Toca o chofar espiritual. Desperta a tua noiva. Desperta essa geração. Desperta a tua igreja. Desperta os que estão dormindo. Desperta, aviva, restaura, Senhor, a tua igreja. Vem sobre o teu povo. Santifica, santifica, santifica. Quebra as cadeias do pecado. Quebra as cadeias dos vícios. Quebra as cadeias de prostituição. Quebra as cadeias de lascívia. Quebra as cadeias de impureza. Quebra as cadeias de avareza. Quebra as cadeias de idolatria. Quebra, Senhor, todas as cadeias.
A unção despedaça todo jugo. Você aí onde estiver, receba fogo, receba Pentecostes, receba batismo no Espírito Santo, receba poder, receba autoridade, receba o que vem do céu sobre a sua vida nessa noite. Abra a sua boca e fale em línguas, abra a sua boca e profetize, abra a sua boca e glorifique, abra a sua boca e faça guerra, abra a sua boca e desafie o inimigo, abra a sua boca e resista a Satanás. Quem tem que bater em retirada é ele, quem tem que sair da frente é ele, quem tem que fugir da presença do Senhor na nossa vida são eles, os nossos inimigos. Eles vieram contra nós por um caminho, mas eles estão batendo em retirada nessa noite por 7 caminhos, assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé, guerreiros, nessa hora. Remaná, estenda as suas mãos, estenda as suas mãos, estenda as suas mãos, estenda as suas mãos. A revolução já começou, a revolução já começou. A guerra, o confronto, a batalha, esse é o tempo. Monte Carmelo, Deus te chamou para esse momento, Deus te levou a Querite, Deus te levou a Sarepta, e agora a unção de Elias está sobre a sua vida. Não temas, 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 o Senhor é contigo. Faça assim com as suas mãos espalmadas. Tem óleo descendo do trono de Deus. Rabalabaçu. Yebalamane que norasterecheia lá na área checranas. Beana história lá manaia sore. Yanarare chore manaia laramara che. Esse altar está pegando fogo. Esse altar está pegando fogo. Aleluia. Receba renovo, receba alegria, receba paz no seu coração. Descanse no Senhor, descanse no Senhor. Tem gente que entrou aqui com o coração apertado, tem gente que entrou aqui com o coração aflito, tem gente que entrou aqui preocupada, tem gente que entrou aqui esmagado pelo peso de um cuidado, de uma coisa que está passando muito forte, muito difícil. Esquece tudo isso, levanta as tuas mãos, adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. Ei, 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 Ramanamas. Espírito de Acabe é o espírito da acusação, é o espírito que quer te enganar, é o espírito que quer fazer você acreditar que você não tem autoridade. Ele já chega te intimidando. Quando você botou seu pé ali dentro, naquela porta, quando você começou a entrar nesse santuário, ele já foi logo dizendo: é você? Quem é você para estar aqui? Quem é você para estar nessa campanha? Quem você acha que você é? Mas ele é o perturbador de Israel, não você. Ele é o acusador dos irmãos, que de dia e de noite acusa o povo de Deus. Mas nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do nosso testemunho, porque somos profetas que têm convicções, e porque não amamos a nossa vida até a morte. Se você quer consagrar a sua vida ao Senhor, permaneça nesse jejum, porque a partir de amanhã até o domingo, coisas tremendas vão acontecer nessa história. E essa unção está destilando, essa unção está destilando como gordura no santuário de Deus, e você vai ser satisfeito, você vai se deleitar, não na Babilônia, não nas delícias da Babilônia que são enganosas, mas nas delícias e na gordura do santuário de Deus. Se você é um verdadeiro adorador, aplauda ao Senhor nessa noite, diga glória a Deus, 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 glória a Deus.
Astolamanaias. Estenda as suas mãos, vamos orar pelos pastores e diáconos da família da graça, estão aqui representando todo o corpo diaconal. O chofar já começou a tocar, a trombeta está soando forte em Sião. Pai, nessa hora nós oramos para que a unção de Elias venha sobre os nossos pastores e pastoras, sobre os nossos diáconos e diaconisas, sobre os nossos intercessores nessa noite. Ó Deus, Santo Deus de Israel, envolve-nos com a tua nuvem, envolve-nos com a tua glória, envolve-nos com a tua Shekinah nessa hora, envolve-nos com a tua lamanagastas, envolve-nos, Senhor, com a tua brasa, envolve-nos, Senhor, com as tuas armas, Aramanai, Emalamanás, aí do lado de cada pastor, do lado de cada diácono, do lado de cada obreiro intercessor, há um investimento de armas, há um armamento novo. Deus está colocando armas nas tuas mãos, Deus está colocando armas nas tuas mãos. Tu és guerreiro do Senhor, tu és profeta de Deus. Recebe as armas espirituais, recebe armamento novo, recebe munição nova, recebe e usa, recebe e usa, recebe e usa, porque o que você não usar será tirado de ti, mas se você usar, Deus vai multiplicar na tua vida. Se você não usar, será tomado e dado a outro, mas se você usar, Deus vai abençoar e vai multiplicar na tua vida. Recebe e usa, 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 em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Oh, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.